Fala galera, Mari por aqui. Como é que vocês estão, meus musers? Hoje eu conto pra vocês a história da Joana, mas antes, um recadinho bem rápido. Pessoal, como eu falei na outra história, a gente tá quase batendo 4.000 seguidores no Instagram. E eu tô aqui pra pedir pra vocês que sigam o Eu Conto lá na nossa página. O link tá aqui na descrição desse episódio para ajudar a gente a bater essa meta até o final do mês de 4.000 seguidores, beleza? O conteúdo por lá tá mudando, eu tô postando semanalmente também. Quem sabe seu comentário aqui das histórias não aparece por lá e a gente tá dando uma repaginada. E outro recado, gente, muito importante, por favor, prestem atenção. Para quem envia histórias, pessoal, se você envia uma história para esse podcast e você envia a mesma história para um podcast que é bem parecido com esse, que conta histórias reais também anônimas, vocês têm que tomar cuidado. Porque, por exemplo, eu recebo uma história, eu respondo o e-mail, a pessoa fala, nossa, tô super animada que minha história vai aparecer aí. E aí quando eu vejo, começo o roteiro, eu tô ali perdendo meu tempo, a história sai em outro podcast. Eu faço esse trabalho de olhar o que está acontecendo nos outros podcasts, porque eu acho que isso é muito importante para o meu trabalho, para como eu lido com as coisas, que eu gosto de estar informada. Mas vocês já imaginaram vocês darem play aqui, play no outro podcast e tá com a mesma história na mesma semana? Não é legal, né? Então, vocês têm a liberdade de mandar para qual podcast vocês quiserem, mas a partir do momento que vocês respondem o e-mail com o contrato assinado, né, afirmando que a história vai sair em tal podcast, por favor, tenham discernimento de falar, né, para podcaster, vai sair em outro, não precisa mais sair aí. Ou, melhor ainda, né, só enviem para um podcast. Tá bom, gente? Isso está acontecendo bastante. Se eu não tivesse inteirada, escutando os outros podcasts parecidos, eu não teria percebido. Então, por favor, vamos ajudar as coisas a ficarem mais organizadas aí nesse mundo. Beleza? Agora, finalmente, vamos lá para a história da Joana. Mas então, eu conto ou você conta? A Joana começou a namorar um carinha, vamos chamar ele aqui de Ricardo. E conforme esse relacionamento foi passando, foi andando ali alguns anos, os dois resolveram que eles queriam levar o relacionamento para o outro patamar, que no caso era casar. A moça, na época, estava ali na faixa dos seus 20 e poucos anos, o Ricardo também. E o que eles decidiram sobre o casamento deles? Eles decidiram que os dois bancariam todo o casamento. Eles pagariam por tudo do começo ao fim. E o motivo é porque, se tivesse dinheiro dos pais dos dois envolvidos, eles achavam que eles iam querer opinar, sabe? Ia querer chamar muita gente, ia colocar, sei lá, 100 pessoas na lista de casamento. E justamente por isso, os dois, conhecendo as peças que os pais eram, resolveram não enfiar eles aí nessa história, não contar com o dinheiro deles e planejar tudo apenas os dois. Então, Ricardo e Joana começaram a orçar quanto sairia tudo. O buffet, comida, banda e, claro, o fotógrafo, que é essencial e indispensável em qualquer casamento. E você tem que achar um fotógrafo que vai de acordo ali com o seu estilo, com o seu casamento, com o seu gosto e com o seu bolso. As fotos sempre são uma das coisas mais caras do orçamento do casamento. Obviamente, como todo mundo já sabe, né? O preço é mais alto do que você falar para tirar uma foto, sei lá, de um recém-nascido. Casamento é uma super produção. Tem vídeo, enfim, é coisa, né, de cinema às vezes. Bom, o Ricardo, que nessa época trabalhava numa agência de marketing, tinha um chefe muito gente boa. E esse chefe do Ricardo tinha um grande amigo, fotógrafo também, envolvido ali com marketing, com campanhas, com publicidade. Ele era um cara bom, reconhecido na área dele, bem famoso, só que ele não era de casamento. Ele não era o nicho desse cara, né? Ele até fazia casamento de vez em quando, mas não era a especialidade dele. O chefe do Ricardo, um querido, um mozinho, resolveu oferecer o fotógrafo para o casal como presente de casamento.
Alegria! É claro que eles aceitaram. Vocês imaginam a economia que seria no orçamento, né? Ficar ali sem pagar o fotógrafo, além de salvar, talvez poderia investir numa outra coisa que eles queriam mais. E os dois toparam e confiaram nesse chefe aí. Conforme o tempo foi passando, foi chegando a data do casamento. Mais ou menos ali, sei lá, uns 3, 4 meses antes, né? E a Joana, o que ela queria? Ela queria ter certeza que esse grande fotógrafo ia saber o estilo das fotos e como que ia ser esse casamento. Então, eles precisavam marcar uma reunião para conversar sobre isso. E uma outra coisa é que nessa reunião, eles iam entender melhor como que é o trabalho desse cara, como que eram as fotos dele, enfim. O chefe do Ricardo, por sua vez, enrolava muito. Ele sempre tinha alguma desculpa e não colocava o casal em contato com o fotógrafo. Faltando ali esses 3 meses, eles não tinham um contato direto com o cara que ia tirar as fotos. O tempo foi passando. Quando faltava um mês, gente, que já é pra estar tudo pronto, né? As noivas já estão como? Ficando ansiosas e dando mini surtadas. Um mês, o chefe do Ricardo chega pra ele e fala: Ah, Ricardo, eu nem sei como eu te falar isso, cara. O meu amigo fotógrafo acabou conseguindo um trabalho na mesma data que o casamento de vocês. E infelizmente ele não vai poder fotografar o seu casamento. caos. E agora? O que que você faz? O que que você faz, gente, se acontece isso no seu casamento, com você? Tem que procurar outro e tem que sair correndo às pressas, né? O desespero bateu assim loucamente, mas nem tempo pra chorar tinha nessa altura do campeonato, não dava pra parar, dar uma chorada e depois continua, sabe? Eles tinham agora que correr pra achar uma solução. Lembra que eu falei pra vocês que a Joana e o Ricardo não queriam envolver os pais de jeito nenhum no casamento, pra não dar espaço pra eles darem pitaco e nada? Pois bem, agora não tinha jeito. Eles tiveram que apelar pra família, que é pra isso que serve, né, quando é presente. A solução foi ir falar com a mãe da Joana. E a mãe da moça é chique. Ela é uma musa que trabalha ali no mundo da moda, tira umas fotos, né, tá sempre trabalhando nesse meio que tem fotos, que tem editoriais. Ela tá aí há muito tempo nesse ramo. Por conta disso, a mãe da Joana tem muito contato com vários fotógrafos. Quando ela contou para a mãe o que tinha acontecido, por sorte, a mãe da Joana conseguiu e apresentou outra pessoa que poderia ajudar os dois. Vocês lembram que o chefe tinha dado as fotos de presente, né? Com esse fotógrafo aí que de última hora arrumou outro evento. Provavelmente o chefe dele não devia nem ter marcado uma data, né, gente? Eu acho que ele não deve ter falado com o cara, enfim, quando conseguiu falar já era muito tarde. Essa é a minha teoria. Mas de qualquer forma, agora eles teriam que pagar as fotos. Só que a mãe da Joana falou assim pra ela: Filha, se ainda assim vocês não quiserem pagar pelas fotos que esse fotógrafo vai tirar, fala pra ele que vocês têm interesse em mandar as fotos do casamento de vocês para uma revista. E aí, provavelmente ele vai fazer um preço muito baixo ou até mesmo vai falar que vocês não precisam pagar. a Joana e o Ricardo. De jeito nenhum. De jeito nenhum, mãe. Não tem nada a ver com a gente. A gente nunca gostaria de ter nosso casamento assim, exposto numa revista. Uma coisa tão privada nossa. Obrigada. Eu prefiro pagar. Beleza. Eles então conseguiram essa reunião com o novo fotógrafo, mostraram as referências que eles queriam, passaram todo o briefing para o cara. E não foi só uma reunião. Nesse período de um mês, foram algumas, para deixar tudo alinhado. E por fim, eles gostaram bastante da pessoa e fecharam com esse cara. Chega o dia do casamento de Joana e Ricardo. Tudo lindo, maravilhoso, assim, perfeito, do jeitinho privado e íntimo que eles idealizaram. Passado o casamento, um tempo depois, eles ficaram ali para receber as fotos, né? E eles estavam muito empolgados para ver como tinha ficado.
E adivinha? As fotos não tinham nada a ver com o que eles tinham pedido. Nada. Foi um baque, porque é um dia tão especial e as fotos são as memórias ali eternizadas. O que eles falaram? Eles pediram para esse cara, então, refazer um tratamento, sabe? Colocar um filtro diferente, enfim, dar uma tratada nas fotos. Porque ele tinha mandado ali meio que de qualquer jeito. Sem contar que não tinha nada a ver com o briefing, com o que eles tinham conversado e combinado. Então, eles queriam, no mínimo, que ele arrumasse essas fotos e reenviasse de novo da maneira que foi combinado e pedida, né, gente? Em paralelo a isso, a mãe da Joana, sem o consentimento de nenhum dos dois, achando que estava fazendo, sei lá, uma coisa fofa, uma coisa assim de amor, sabe, pela filha, pelo genro. Achei. Mãe da Joana figura. Ela entrou em contato com esse fotógrafo aí das fotos, que era amigo dela, né? Porque foi a mãe da Joana que indicou ele para o casamento. E ela pediu algumas fotos ali para ele. Ele enviou para a mãe da Joana. Mas tinha um pequeno grande detalhe. O que a Joana não sabia é que a mãe dela não tinha pedido essas fotos aí porque ela queria ter fotos de recordação da filha do, e do casamento, não. A mãe da Joana catou essas fotos e mandou, gente, para uma revista. Uma revista daquelas que só sai casamento de famosos ou de socialite, sabe? Aquelas revistas que mostram festas, casamentos e eventos de pessoas importantes, de pessoas milionárias, de pessoas relevantes e personalidades conhecidas. A mãe da Joana achou bem bonitas as fotos, né? E ela era desse mundo socialite, mundo da moda, conhecia muita gente ali desse nicho e achou que era de bom tom, gente, catar as fotos do casamento. Detalhe, a Joana ainda não tinha aprovado essas fotos, eram as fotos que ela ainda queria que fossem tratadas, e ela mandou para uma revista dessas aí de personalidades, uma revista bem famosa, sem o consentimento e sem autorização do casal. A Joana só ficou sabendo 2 dias antes, quando a revista já estava sendo impressa. E o que ela ia fazer, né? Quando ela piscou, ela já estava com a revista na mão e o casamento da Joana e do Ricardo tinha sido publicado nessa revista aí de pessoas famosas e de socialite. Foi uma grande, grande, imensa treta na família. O Ricardo ficou muito bravo. Ele até ameaçou colocar o fotógrafo na justiça. Por quê? Porque ele deu as fotos sem o consentimento, só levando em consideração que ele conhecia a mãe da Joana, que era amiga, enfim, ele não achou que estava fazendo uma coisa tão ruim. Mas no final, ele estava, né? Ele expôs ali uma coisa que ele não podia ter feito. E a treta foi grande. Mas era a revista, né, gente? Algo que foi publicado não é igual um post da internet que você vai lá, apaga, não tem como. E por isso, Joana e Ricardo tiveram as fotos do casamento deles, que era algo para ser ali íntimo e privado, exposto para o Brasil todo, numa revista que era muito lida na época. Era literalmente o oposto de tudo que a Joana tinha idealizado para o casamento dela, que era algo íntimo, pequeno e que não era para ter muita gente assim sabendo, não. Agora estava aí, né? Mas espera aí, a história termina um pouquinho melhor. Porque 10 anos depois desse dia, dessa história e desse casamento, os dois resolveram fazer uma outra cerimônia. Tipo, celebrar de novo o casamento. Eu fiz isso. Acho que quem escuta aqui, né, o podcast, sempre, toda semana, eu já falei. Eu casei de novo com meu marido esse ano. Não tem muita foto, não tem foto lá no Insta, tá? Se vocês quiserem ver, coloca aqui, eu posso colocar algumas no meu conto. Escreve aqui nos comentários, se tiver mais de 30 comentários pedindo as fotos do meu casamento, que eu não postei em nenhum lugar, eu posto. E sabe qual foi o mais doido? As minhas amigas, eu não contei pra praticamente ninguém que eu ia casar, assim, né? De novo, com meu marido. A gente ia celebrar perto da nossa família que mora no Brasil, né? E como a gente mora longe deles, não conseguimos ainda ter feito isso. Então a gente foi pra lá,
fez essa cerimônia e foi muito linda. Pegamos uma casa de vidro lá em Ubatuba, então o fundo era só água, mar. Gente, sério, ficou lindo. Eram poucas pessoas, só nossa família mais próxima, 3, 4 amigos, algo bem íntimo e engraçado porque minhas amigas comentaram: "Nossa, parece casamento de revista". Eu imagino se fosse comigo e as fotos tivessem parado numa revista, acho que eu também não ia gostar muito não, Joana. Então, eu te entendo. E 10 anos depois, assim como eu, né, que foi 7 anos depois, ela e o Ricardo conseguiram celebrar de novo, renovar esses votos, e dessa vez eles não queriam gastar muito não. Era algo menor, eles já tinham casado, né, e eles fizeram questão de contratar uma fotógrafa, dessa vez escolhida a dedo, para não ter nenhuma confusão. E hoje, os dois têm fotos memoráveis e lindas, maravilhosas, desse dia que eles celebraram de novo o casamento e que foi muito especial. Tão especial quanto o primeiro. Aquelas fotos que o primeiro fotógrafo entregou e que eles pediram para tratar porque não tinham gostado. Adivinha, gente? Eles nunca receberam essas fotos revisadas. Essas fotos da primeira cerimônia. O cara nunca mais mandou, depois de toda a treta que saiu na revista, ele não mandou. E como os dois ficavam vendo, né, essas fotos todo momento ali na revista, ou alguém mandava mensagem, eles ficaram com raiva e meio que esqueceram que essas fotos existem, e eles ligam mais aí para as fotos da segunda cerimônia. Na época que as fotos do casamento deles saíram na revista, depois a repercussão foi muito grande, e os amigos começaram a mandar mensagem, sabe? "Nossa, tô vendo a foto do casamento de vocês e tal". Imagina, como era algo íntimo, algumas pessoas nem sabiam que eles tinham casado ou que não tinha sido convidado. Vocês entendem? É mais do que expor a cerimônia do seu casamento. É você causar um desconforto também com outras pessoas, às vezes, que você não queria que ficasse sabendo. Até hoje, essa é uma história que ela conta, assim, né? Eles contam pra todo mundo, porque é uma história que marca a gente e é uma história pra contar boa demais pra estar aqui nesse podcast também. Ufa! Essa é a história da Joana e do Ricardo. E você? O que achou dessa história, hein? Tem uma história assim de casamento que deu ruim, ou com fotógrafo, ou com buffet, alguma coisa inusitada que pode ter acontecido nesse grande dia que traz tantas histórias, né? Histórias de casamentos, quantas aqui desse podcast também. Eu adoro. Parece que tudo pode acontecer. E eu quero saber de vocês o que vocês acharam. E se vocês querem ver as fotos do meu casamento, porque infelizmente a Joana, vocês já viram, né? Ela é uma pessoa bem, ó, privada. Então ela não enviou fotos do casamento pra vocês. Eu pedi pra eu dar uma olhadinha. Tô esperando, mas esperançosa. Não temos da Joana, mas temos da Mariana. Então se vocês quiserem ver e tiver 30 comentários falando aí, Quero ver as fotos do seu casamento, Mara. eu vou colocar lá no Telegram e no Insta. Não esquece de seguir a gente para batermos 4.000 seguidores lá no Instagram até o final de agosto. Vamos apoiar quem nos apoia. Um beijo, meus amores, e até já já. Após o sinal, diga seu nome e a cidade de onde está falando. Se você tem uma história e quer que a gente conte ela aqui anonimamente, manda lá pra gente no nosso e-mail, escreveseuconto@gmail.com. E até a próxima!